provavelmente você já conhece o Homelander, ou Capitão Pátria, que é conhecidamente como o herói mais poderoso de todo o universo e mundo de The Boys, tanto dos quadrinhos e tanto da série. Mas hoje vamos focar mais no Capitão Pátria da série de The Boys da Amazon. Como vocês já viram aí no título, será que ele conseguiria sobreviver ao maior predador de emoções e de medo que essa ficção já viu, que o mundo já viu? Talvez. Realmente, pra mim, eu acho que ele realmente é o cara que mais consegue mexer psicologicamente. Estamos falando aqui do It, a Coisa. Sim, o Pennywise. Pennywise é a versão dele de palhaço, né? Mas é o It, a Coisa. Imagine colocar frente a frente o Homelander, que é como se fosse um Superman distorcido, com a mente completamente quebrada, da Vault, a empresa que criou os Supers do universo de The Boys, contra o Pennywise, que é uma entidade cósmica que se alimenta do medo humano. Cada vez que ele se alimenta mais de medo, mais forte ele fica. Vocês acham que o Homelander conseguiria sobreviver envolvendo o Pennywise da série It, Bem-vindos a Derry, e dos dois filmes do It, a Coisa? Será que o Capitão Pátria seria mais uma vítima? Hoje nós vamos analisar o poder, a psicologia, regras do universo e fique para ver qual será o resultado final. O Homelander é sem dúvida um dos seres mais perigosos do universo The Boys. Pra mim é o mais perigoso, não tem nem dúvida. Vamos aqui falar os principais atributos dos dois. O Capitão Pátria, ele tem força absurda, ultrapassando centenas de toneladas, no mínimo 100 toneladas. Tem voo supersônico, visão de calor capaz de cortar praticamente coisas. Avião, ele corta pessoas, o que ele quiser praticamente. Não mostrou ter limitação não. Ele também tem resistência extrema, tem sentidos aguçados, como conseguir sentir o cheiro melhor, escutar melhor. Só que ele tem alguns defeitos. O Pennywise vai se aproveitar para conseguir afetar o Capitão Pátria, que é o seu ego inflado e sua instabilidade emocional. Talvez é o seu pior defeito, não é? O Capitão Pátria, ele tem esses pontos fracos, onde ele é tragicamente, emocionalmente frágil, ele é inseguro, carente, paranoico e bem traumatizado por ter sido criado em um laboratório, como um rato de laboratório, como um teste, né? Porque ele não tem família, nada, só tinha os cientistas fazendo testes nele, pra ver se ele resistiria a várias coisas. E isso importa muito contra o Pennywise, porque o Pennywise, ele consegue usar muito bem coisas como insegurança, traumas e tudo que você pode imaginar que seja emocionalmente ou psicologicamente. Quem é o Pennywise dos filmes e da série? Não é um simples palhaço assassino igual a gente vê nos filmes, assim. Não é um coringa da vida, ele é uma manifestação física do It. É uma entidade antiga que se alimenta do medo, que assume a forma dos piores traumas da vítima. Os piores medos que tu pode ter na tua vida, ele vai assumir aquela forma. Não importa o medo que tu tenha, ele vai se transformar naquilo que tu tem medo. Ele manipula o ambiente e as mentes das pessoas, podendo manipular a realidade. Ele prefere presas bem mais estáveis, o que se encaixaria bem aqui no Capitão Pátria, mas o Capitão Pátria, ele é emocionalmente instável, mas fisicamente invulnerável, praticamente. Vamos ver como que isso vai sair. Nos filmes, ele não enfrenta com força bruta. Ele não usa força bruta diretamente. Não é o principal foco dele de ataque. Ele prefere enfraquecer as vítimas psicologicamente pra depois terminar o abate, digamos assim. Ele só pode ser derrotado quando perde esse poder sobre o medo das pessoas. Ou seja, quem não sente medo tem vantagem. Quem é emocionalmente quebrado, como um certo personagem aí que estamos falando, vira um banquete tipo Pennywise. No primeiro contato, o que será que aconteceria? O Homelander chega em Derry, ele vê o Pennywise. No começo, o Homelander, arrogante como é, se achando o ser humano mais poderoso de todos os tempos, usaria sua visão de calor, tentaria dar socos e voar na direção dele com confiança lá no teto. E se o Pennywise tentasse algo físico, tipo atacar com socos, essas coisas, o Homelander destruiria totalmente o corpo do palhaço, facilmente. Destruiria com os raios dos seus olhos, com um soco, sem nem fazer força. Mas aí que é o ponto. O corpo físico é irrelevante praticamente pro Pennywise. Ele não luta dessa forma. Ele observa, estuda e depois entra na mente da pessoa. E aqui que está o problema. O medo do Homelander. Homelander tem muito medo, mesmo que ele tenta sempre demonstrar seu ser inabalável, que nada afeta ele, que é o ser superior, ele tem muito medo. Ele teme muito ser rejeitado, como é mostrado na série, teme ser esquecido, ser substituído por alguém melhor, ser amado apenas pelo que representa e também perder o controle. O Pennywise, com isso, ele poderia assumir formas como multidões o odiando, como ele tem uma breve visão na série, o Capitão Pátria, de pessoas odiando ele, onde ele usa o raio laser em todo mundo. Ele podia fazer um mundo que não precise dele, onde ele seria alguém descartável, ou se apresentar como uma versão fraca do Capitão Pátria. E quanto mais o Capitão Pátria tenta negar esse medo, mais forte o Pennywise fica. É assim, quanto mais ele se alimenta dessa emoção e desse medo, mais o Pennywise fica poderoso. E aqui, o combate deixa totalmente ser físico e vira psicológico e existencial. Porque o Pennywise, ele é uma criatura conceitual, digamos assim, né? Ele não... nada pode matar ele. Ele é imortal. Mesmo quando os filmes eles derrotam ele, ele não morreu mesmo. Porque aquele ali é só um avatar da entidade superior. Ele mesmo não morreu. Se ele quiser, ele pode mandar outro avatar pra Terra. E aqui está o ponto-chave. O Homelander, será que conseguiria resistir? Não. Pra mim, 99,9999% de certeza que ele não conseguiria resistir. Porque, ao contrário, até as crianças, eu acho, dos filmes demonstram ser emocionalmente bem mais forte do que o próprio Capitão Pátria. Porque, diferente do clube dos perdedores dos filmes, o Homelander, ele não tem apoio emocional, não acredita em algo maior pra si mesmo, não consegue lidar com vulnerabilidade psicológica, não aceita fraqueza nenhuma pra ele, ele tem que ser inabalável
inabalável. Ele tenta sempre impor pelo medo, mas aqui tá o ponto. O Pennywise se alimenta disso, então é totalmente relevante. Então, contra o Pennywise dos filmes e da série de It e Bem-vindos a Derry, o Homelander ele é superior em força física, isso é óbvio, força física e resistência física, né? Então, o Pennywise tentasse atacar com coisas físicas, o Homelander resistiria sim, mas cada vez mais ele iria sendo afetado psicologicamente, cada vez mais ficando com mais paranoico. Então, em guerra psicológica, o Pennywise vence facilmente, não faz nem força. No controle de medo também ele amassa o Capitão Pátria. Em resistência mental, não tem nem dúvida, o Capitão Pátria é praticamente inexistente a resistência mental dele. Digamos que o Capitão Pátria resistiria sim fisicamente no começo, acabaria sendo dominado completamente mentalmente, enlouquecendo ou preso num ciclo eterno de medo, onde ele nem mais consegue saber o que é realidade ou o que é ilusão. Porque o Pennywise ele nem precisaria matar imediatamente o Capitão Pátria, tanto que ele nunca mata rapidamente, ele sempre afeta primeiro devagar a mente da pessoa. Então ele poderia quebrá-lo totalmente por dentro. E aqui fica a resposta. O Homelander não é o tipo de personagem feito pra enfrentar o Pennywise. Pelo contrário, ele é como se fosse um prato cheio pro Pennywise se alimentar e ficar cada vez mais poderoso. Quanto mais poderoso ele parece, mais vulnerável o Capitão Pátria é emocionalmente. Então, contra uma entidade que se alimenta do medo, força bruta do Capitão Pátria é irrelevante. Realmente não tem chance. Eu diria que o Pennywise, sim, vence com certa tranquilidade do Capitão Pátria, por o Capitão Pátria simplesmente, emocionalmente e psicologicamente ser completamente fraco, mais fraco que uma criança de 5 anos. Então, a vitória vai para o Pennywise. E o que você acha? O Homelander conseguiria vencer o Pennywise se fosse a versão dos quadrinhos? Eu já tenho uma noção, mas vou deixar que vocês comentem aí nos comentários. Ou você acha que o Pennywise ainda dominaria facilmente o Capitão Pátria? Então comente aí, deixa o like, se inscreva no canal para mais confrontos brabos como esse aqui. Se tiverem ideia de outros confrontos aí, podem comentar aí embaixo.